Olha, o verão está bombando, né? A gente está percebendo. Férias escolares e também carnaval em fevereiro, está tudo colado. O cenário não poderia ser melhor para um setor que tanto aguarda essa época do ano para aumentar o faturamento. Para se ter uma ideia, o setor de hospedagem paulista espera aí faturar 1 bilhão e 200 milhões de reais somente nesse período, 3% a mais do que no ano passado, isso lá em 2025. Para a gente saber mais sobre esse assunto, o Alesp em Pauta recebe Enio Miranda, ele que é diretor de Planejamento Estratégico e Governança Cooperativa da Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares aqui do estado de São Paulo. Enio, obrigado por você estar aqui mais uma vez para a gente falar desse setor, que é um setor tão bacana, um setor que a gente sempre fala aqui na nossa programação, né, quando a gente fala do turismo, da hotelaria. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Ranieri. É um prazer estar aqui falando com você, com telespectadores do Alesp em Pauta. É sempre um prazer estar aqui. Bom, a gente pegou esse 2026 com tudo colado, né? A gente saiu das férias de fim de ano, tem o verãozão aí, a gente está vivendo dias quentes, né, com a chuva no final do dia, e aí tem as férias escolares, tem o carnaval que se aproxima, ou seja, esses fatores contribuem, né, para que o turismo do estado de São Paulo, da capital, seja bastante diferente com relação a outros anos. Exatamente, Ranieri. A gente tem vivido no turismo, não só no estado, em todo o país, mas focando aqui no estado de São Paulo, nos últimos anos um crescimento importante tanto na infraestrutura quanto na oferta. E na promoção turística também, né? O trabalho que vem sendo feito de promoção do estado é um trabalho muito eficiente. Então, o resultado tinha que aparecer, né? Nós tivemos no ano passado, 2025, um recorde no turismo internacional no país, também um turismo doméstico pujante, quer dizer, o grande motor do turismo nacional é o turismo doméstico, e isso começa a mostrar resultados. Então, este ano, agora, este verão 2026, não é? Um pouco em função desse crescimento do turismo que vem acumulando um crescimento médio aí na casa de 5% ao ano nos últimos anos. Não é? Um pouco pelo que você acabou de falar, quer dizer, as temperaturas estão realmente mais altas aí do que a média, o pessoal quer sair, quer ir na praia, quer tomar um chopp no bar, no restaurante. E também uma dinâmica da economia, quer dizer, essa preparação, o turismo vem se profissionalizando muito, não é? Então, o resultado está aí. Esse ano nós temos um crescimento aí aproximadamente 3% em relação ao ano anterior. E temos uma previsão do ano de 2026 também muito interessante, porque coincidiu este ano de nós termos aí 12 feriados no estado de São Paulo caindo em dias de semana, né? O que dá mais ou menos 30% a mais do que no ano passado, e a projeção também do ano é bastante positiva nesse sentido. Ou seja, a gente vai ter aquele prolongadão aí, né, em várias Exatamente, situações. Várias pontes de feriado. Enquanto, por um lado, para a economia geral, o feriado ele freia a economia, mas para o turismo não. Para o turismo é o contrário. Nós somos aqueles que trabalhamos enquanto os outros estão se divertindo, né? Então, no turismo... É bem a gente da comunicação, né? Nossa, mas vocês trabalham no feriado? Sim, o que você faz? Você não fica em casa às vezes? Então, a gente está fazendo a programação para vocês. Exatamente. Gosto de ficar em casa assistindo TV. Então tá, então sou eu que trabalho lá na TV, né? Então, é isso. Agora... É legal você falar disso, mas a gente também não pode esquecer que por trás, né, de todos esses dados, esses números, existe vocês da federação que estão ali justamente para dar esse apoio e ficar atento a todas essas mudanças e essas realidades, né? Exato. E estamos aqui trabalhando nesse sentido, não é? A federação, hoje nós somos 504 mil empresas do setor de hospedagem e alimentação fora do lar em todo o estado, não é? É um setor que emprega muito, é um setor que geralmente ano a ano aí vem competindo aí na rivalidade com outros setores da economia, como construção civil, por exemplo, no número de empregos gerados. É um setor que sofre muito com qualquer variação que possa haver, como nós falamos, enquanto está calor o pessoal está saindo, mas quando está chovendo o pessoal deixa de sair. Então é um setor que sofre muito com isso. Tivemos aí algumas questões no ano passado, como a questão do metanol, outros episódios aí. E a Federação de Hotéis e Restaurantes, nós somos 20 sindicatos patronais em todo o estado e estamos trabalhando junto
das empresas, das entidades, do governo, desta casa, da Assembleia Legislativa, para poder tentar ajudar de alguma maneira que, primeiro, os projetos e planejamentos públicos, né, o setor público, a gente consiga alinhar, traduzir um pouco para o setor público o que somos, para que a gente consiga alinhar projetos de real crescimento, de eficiência, e na defesa dos interesses da categoria, né? Então, é um setor bastante dinâmico, viu, Ranieri? É um setor que não trabalha só no feriado, não, trabalha o tempo inteiro. É um setor bem dinâmico. E acredito que tem realmente essa peculiaridade, porque a gente conhece, né, São Paulo sendo, quando a gente fala da capital, por exemplo, é uma capital que não dorme, Isso. é uma capital que recebe todos os dias, e aí a gente fala turismo de negócios, Isso. tem um turismo local, né? Quando a gente fala do interior do estado, que todos nós somos suspeitos para falar, porque eu acho o interior maravilhoso, o interior de São Paulo. Então, assim, realmente vocês estão 24 horas pensando nesse turismo. E o estado de São Paulo é um estado que tem uma grande diversidade de ofertas no turismo. Diferente de outros estados, por exemplo, o Nordeste é campeão de praias, né? Quer dizer, é famoso, todo mundo vai para as praias do Nordeste. Mas nós temos aqui o nosso litoral que não deixa nada a perder. Mas o estado de São Paulo é talvez o estado que tenha mais diversidade de ofertas em todas as frentes, na gastronomia, nos eventos, negócios que você falou, sol e praia, montanha, turismo religioso, rural, circuito das frutas. A diversidade de oferta do estado de São Paulo é muito rica. Não é à toa que São Paulo é o motor da economia do turismo no país, né? O São Paulo, ele tanto é o estado que mais recebe turistas, como é também o estado que mais emite turistas, né? Então, em função aí do paulista, muitos outros estados no país... Você vai para o Nordeste, você chega, você conversa Isso. com alguém da barraca ao lado, é de São Paulo. Isso, exatamente. Quer dizer, nós temos essa... E isso é interessante citar, porque a gente está falando do crescimento da hotelaria e do turismo no estado de São Paulo agora no verão, em relação ao verão passado, mas é interessante notar que na capital... não é o mês de maior movimento, porque o mês de janeiro é o mês que cessam os eventos, os grandes eventos corporativos, eventos internacionais, eles caem agora em janeiro, tem menos eventos no mês de janeiro do que em outros meses. Apesar de nós termos um carnaval hoje fantástico na cidade de São Paulo, diferente aí de 15, 20 anos atrás, que tínhamos pouco carnaval, hoje nós temos carnaval em todas as ruas, a cidade inteira aí festejando, muita gente vem para o carnaval em São Paulo. O carnaval é muito bom na cidade de São Paulo em termos de movimentação de turista, mas o mês de janeiro é o mês em que o empresário do setor ele se organiza e se planeja para o faturamento ao longo do ano. Já no interior, nas instâncias turísticas e no litoral é ao contrário. Aí é onde eles realmente fazem o mês de janeiro o mês de recompor o caixa perdido aí, né, de outros meses. Então é um mês muito importante nesse sentido. Estava até dando um exemplo aqui para o Enio, né? Você, tenho certeza, você do outro lado acompanhou. A gente, nós estávamos lá em Serra Negra e conversamos lá na oportunidade com o secretário de Turismo. E eu falei para ele, olha, eu sempre venho a Serra Negra, é a primeira vez que eu vejo Serra Negra. Eu nunca tinha ido em janeiro, né? Então fiquei extremamente surpreso ali com a quantidade de pessoas visitando ali o Circuito das Águas. Isso. E Serra Negra é uma das cidades importantes desse circuito, né, com belezas naturais, o circuito rural também, café, laticínios. Isso. E então a gente se surpreendeu ali com a quantidade de gente. Eu tinha que andar espremido ali no Essa é uma região calçada. Que se transformou muito também nos últimos anos, né? Com vários atrativos turísticos novos ali, a organização da oferta turística, principalmente na gastronomia, como você bem falou. E como essa região, nós temos várias regiões assim no estado de São Paulo, né? Então, nós da federação entendemos que o setor ele é pujante, ele é gerador de empregos, mas nós temos várias questões também, né? Temos vários problemas aí pela frente, ou desafios, melhor dizendo, aí pela frente, para enfrentar, não é? Então, a gente vê aí questões da inflação na área de alimentos muito mais alta do que a média do IPCA no país, isso para o nosso setor é muito ruim. Eu tenho dito em algumas conversas, em algumas entrevistas, Ranieri, que o faturamento do turismo vem crescendo bastante, a demanda pelo turismo vem crescendo,
mas nós ainda não conseguimos fazer uma reposição de preços em função da alta inflação. Então, o que acontece no final das contas é que o empresário do setor, ele trabalha mais, ele gera mais riqueza porque tem demanda, gera emprego, mas a empresa ganha menos, a empresa não está ganhando mais tanto quanto, né, esse aumento de faturamento. E se você considerar que cerca de 96% do setor são micro e pequenas empresas, né, aquela empresa, às vezes o pequeno bar, restaurante ou a pousada, que a família trabalha, o marido, a esposa, os filhos que trabalham ali, é muito difícil essa. Nós somos um setor que a gente depende da presença da pessoa, né? Da presença do cliente. É um setor de serviços onde todas as ofertas são perecíveis. Se o cliente não estiver sentado na mesa ou se aquela noite aquele quarto de hotel não foi ocupado, passou. Não vai ser mais, ele é perecível. Então, essas flutuações são bastante importantes no setor. É um setor de vocação, é um setor importante para, também no aspecto cultural, é um setor gerador de você vai, você conhece, você troca experiências, não é? Então, gera conhecimento, gera cultura, é uma indústria limpa, né? Uma indústria que não polui, com vários desafios aí pela frente. Mas é talvez um dos setores que tem o maior potencial de crescimento no Estado e em todo o país, né? Muitas vezes o turismo ele acaba nas grandes pautas da política pública, ele acaba sendo uma segunda ou terceiro escalão ali de discussões, o que nós aí batemos forte, pleiteamos muito nessa casa, muito em Brasília, enfim, em todas as frentes aí, para que a gente consiga fazer um planejamento da economia do turismo como o nosso potencial. O Brasil é um país lindo, né? Um país cheio de oferta turística por natureza, e nós temos que explorar isso da maneira correta para transformar isso em mais riqueza para a nossa sociedade, né? Quando a gente traz essa realidade para São Paulo, a gente observa, né, que existe sim essa peculiaridade, como eu disse, por ser esse estado diverso em todos os sentidos, quando a gente fala na gastronomia, quando a gente fala, né, em todos esses tipos de turismo que a pessoa que visita esse estado consegue ter essa experiência, né? Porque hoje a gente fala que precisa viver essa experiência. A palavra do momento é essa, a experiência que o estado de São Paulo oferece para essas pessoas. Mas, Enio, vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque a gente vai para o intervalo rapidinho. Na sequência, a gente continua conversando com o pessoal que está em casa e com vocês sobre esse tema que é tão importante quando a gente fala do turismo aqui do estado de São Paulo. É um instante só, né? Há uma expectativa muito grande, já que a gente está nesse período de verão, de férias e com a chegada também do carnaval. A gente continua falando aqui com o Enio, que representa toda uma classe. E a gente estava até conversando aqui nos bastidores, que geralmente quando a gente fala do turismo, a gente sempre pensa ali no antes e no depois da cidade de São Paulo dos blocos. Porque agora o carnaval, né, e São Paulo ficou com essa característica como a cidade do carnaval de blocos. Isso movimentou muito o turismo daqui. Isso transformou esse feriado e a imagem da cidade de São Paulo. O turismo é muito movido pela marca do destino, né? Quer dizer, quando você escolhe um lugar para ir, você começa a lembrar qual é o destino que te atrai mais. Então, isso melhorou, reposicionou a cidade de São Paulo numa série de aspectos. Na economia própria do turismo, durante o período de carnaval, isso foi extremamente importante. Você se lembra que a cidade, durante o carnaval, ficava vazia, né? Ficava totalmente vazia. Eu, particularmente, gostava de ficar em São Paulo. Eu curti muito o carnaval na juventude, depois eu gostava de ficar na cidade de São Paulo. Ficava vazia, o trânsito ficava maravilhoso. Maravilhoso, né? Os restaurantes com vácuos, né? sem necessidade de reserva e tal. Agora não, agora a cidade de São Paulo está muito cheia, lotada no turismo, muitos blocos. Esse movimento foi um movimento muito interessante, uma diversidade, blocos para todas as tribos, né? Qualquer coisa que você goste, você vai encontrar. Tem até bloco de jazz, de música clássica, tem tudo, né? Então, isso para nós é muito importante. Lembrando que o nosso setor, ele é um setor dentro do turismo, mas é o setor também de alimentação fora do lar, que alimenta a população da cidade. Quer dizer, nós estamos aí, como você falou, sair para tomar um chopinho, está falando com a gente, né? O almoço do meio-dia do trabalhador, quer dizer, é um setor aí que alimenta a população quando ela está fora de casa, né?
Então, durante o Carnaval, nós temos uma altíssima movimentação na cidade, principalmente nas regiões centrais, aí onde tem a concentração dos blocos de Carnaval. E esse movimento foi um movimento construído aí ao longo dos anos, mas ele não tem retorno, né? É isso e daí para frente só vai melhorar e incrementar. Em função disso, muitas novas casas, estabelecimentos comerciais foram abertos, a movimentação, né? Então, realmente, essa transformação é um caso, inclusive, para se estudar aí, porque foi um período muito rápido de tempo aí, mais ou menos 15 anos, alguma coisa assim, que realmente mudou a cara do Carnaval, e isso para a receita do turismo, para a receita do setor é muito importante, né? Agora, Enio, quando a gente pensa no turismo, quando a gente pensa no estado de São Paulo, na capital paulista, que é essa capital que a gente ama, né? Quando a gente pensa nas melhores pizzas, pizzarias premiadas mundialmente falando, restaurantes, né, de todas as gastronomias mundiais. Eu sou aquele que eu adoro visitar um restaurante novo, e tem muitos ainda para conhecer, né, os com estrelas, os sem estrelas e por aí vai. Mas a gente pensa também, quando a gente pensa no turismo, a gente pensa na questão da segurança. E eu acredito que esse seja um trabalho em conjunto. Isso. É uma preocupação da federação, toda essa questão da imagem do estado de São Paulo, dessa imagem que é levada, né, até pela mídia para o restante do país com relação ao estado e à capital? É muito importante. Você sabe que a questão de segurança em todo o país é algo aí bastante delicado. A segurança do estado de São Paulo, ela vem melhorando para o nosso setor aí no decorrer dos anos. Nós apoiamos bastante o trabalho do Dr. Nico à frente da secretaria, enfim, de tudo que está sendo feito no setor na área de segurança pública, porque não existe turismo sem segurança, né? O turismo precisa da oferta, precisa do produto, precisa da gentileza, precisa do atendimento, da qualidade, mas fundamentalmente precisa do transporte, precisa da segurança. Nós temos aí diversas questões nesse sentido, nós apoiamos, nós somos uma entidade que trabalha para um setor legalista, né, de acordo com o que deve ser feito. Nós orientamos tanto os sindicatos filiados quanto as empresas em todos os processos legais nesse sentido. Por isso, nós entendemos também que as medidas muitas vezes mais fortes ou mais severas no combate à criminalidade são muito bem-vindas para o nosso setor. É muito importante isso. Nós temos, inclusive, cartilhas e manuais de orientação para questões de segurança dentro do estabelecimento, né? Aquela coisa de furto, então nós orientamos o setor como se comportar nesse sentido, como prevenir, né? E em alguma ocorrência, como atuar em relação a essa ocorrência. A gente veio, inclusive, né, acompanhou esse trabalho de conscientização, ação da prefeitura, do governo do estado, quando a gente linka tudo isso com o trabalho que é feito contra a violência das mulheres dentro do estabelecimento. Isso. A gente viu profissionais sendo capacitados. Isso foi maravilhoso. Isso. Foi uma movimentação muito interessante, o Não Se Cale e todos esses projetos ligados, mas foi um trabalho em conjunto com o governo do estado, com a nossa federação e outras entidades, para a gente poder realmente ter um comportamento como se deve frente a essas questões. Essas ocorrências dentro do nosso setor, dentro dos estabelecimentos, reduziram muito, não é? E a gente vem trabalhando, Ranieri, bastante em parceria com o governo do estado, principalmente agora nesse episódio do metanol. Nós reunimos aí grupo, participamos, lideramos aí junto de outros setores, quer dizer, juntamos o setor de serviços, de hotéis, bares, restaurantes, a indústria e o setor de distribuição, para juntos atuarmos com um protocolo de segurança nesse sentido, em todos os processos, né? Tem a parte da logística reversa, da reciclagem, ou reutilização, ou reciclagem dos vasilhames, tem uma série de questões e nós estamos sempre acompanhando, né, toda a movimentação nesse sentido, inclusive projetos de lei, quer dizer, queria aproveitar a presença para fazer um convite à casa e aos senhores deputados que
que utilizem o conhecimento da Federação de Hotéis e Restaurantes na hora de fazer elaboração de projetos. Tem muitos projetos aí, por exemplo, tentando obrigar que a reciclagem, a destruição do vasilhame seja feita pelo funcionário do hotel, do restaurante, do bar. Isso é um problema muito sério, porque, primeiro, que o profissional não é habilitado para isso. Segundo, que existem questões ali de segurança do trabalho. E terceiro, que esse material tem que ir para a reciclagem correta. Então, nós estamos trabalhando dentro de toda essa logística reversa e de várias outras frentes nesse sentido. A parceria com o governo do Estado tem sido muito profícua nesse sentido, né? Bom, quando a gente pensa já então no carnaval, o setor já está se preparando, os hotéis já tiveram alguma reunião com relação a tudo isso? Está todo mundo já a postos? Pois a postos e trabalhando permanentemente, porque emenda aí verão e carnaval é um dos feriados mais importantes. A qualidade da oferta dos equipamentos turísticos, dos hotéis, restaurantes e bares vem aumentando bastante, não é? Nós temos um problema de mão de obra, quer dizer, mão de obra qualificada, isso é um problema generalizado no nosso setor. Hoje cada vez mais é difícil, né? Os jovens, você tem que trabalhar de sexta e sábado e domingo, né? Porque é quando a gente está faturando, tem folga em outros dias e uma série de outras questões, mas estamos aí prontos para receber aí os foliões e toda a movimentação do turismo e das festas de carnaval. E esse ano, sem dúvida, o carnaval vai ser ainda melhor que o ano passado, né? Vai bombar, já está bombando. O pessoal, já estou vendo aí nas redes sociais o pessoal já preparando, né, os abadás, customizando tudo aí para chegar já na época, está todo mundo preparado. E se você é de uma outra localidade e não conhece o Carnaval da cidade de São Paulo, venha ao Carnaval da cidade de São Paulo, que realmente está um espetáculo. Agora, Eni, tem uma outra preocupação também. Você estava falando aqui para a gente dessa questão que a gente acompanha, número, né, crescendo aí com relação à economia, a gente vê a alta dos alimentos e, obviamente, como você bem disse, o empresário vai ter que aumentar o preço para poder ter lucro ali. É uma preocupação de vocês com relação a essa imagem ali que o Estado passa de ser um Estado caro ou de ser uma capital onde a gente precisa gastar muito para poder ter essa experiência de São Paulo? Olha, reverter essa imagem de São Paulo ser talvez uma das cidades mais caras aí do Brasil, eu não sei agora o ranking, né, isso é natural, no mundo inteiro, é uma questão de oferta e demanda. São Paulo é uma cidade muito procurada, onde a oferta tem mais qualidade. Logicamente, os preços estão sempre relativos à qualidade daquilo que é oferecido, né? Se o preço está mais alto que a qualidade, o cliente não vai, né? Então, agora, o que nos preocupa mais não é tanto essa questão da imagem do preço, é justamente o fato, assim, nos últimos anos, desde a pandemia para cá, os preços do nosso setor, o preço final ao consumidor do nosso setor subiu menos do que o preço do alimento no distribuidor, no supermercado. E nós estamos represando esses aumentos. Então dá um pouco a sensação que o restaurante, o bar subiu o preço e está ganhando mais em cima disso. Na verdade, a gente vem tentando não repassar esse preço, porque, como eu falei antes, não é só o turista, é o trabalhador brasileiro. É o trabalhador que está na rua e precisando se alimentar, é a população que precisa se alimentar. Então, várias questões dos vouchers de alimentação, essas questões de logística reversa, enfim, temos aí uma série de questões do delivery, que agora, com novos players no mercado, a gente espera que o monopólio acabe. Então, assim, tem várias questões que a gente atua, questões do ICMS, que a gente vem sempre aí monitorando e tentando passar a realidade do setor para os órgãos públicos, né, para essas decisões tributárias. A reforma tributária que vem agora tem uma preocupação muito grande no nosso setor quanto a isso. Então, é um setor onde a nossa cascata de custos, quer dizer, tudo aquilo que é custo no restaurante, no bar, no hotel, do produto ao serviço, à infraestrutura, são muitos custos.
E, claro, a gente fica se equilibrando aí dentro de uma conta muito delicada. Né? Há estabelecimentos realmente com uma margem muito maior que conseguem ter isso, mas a grande maioria, que é quem mantém o setor funcionando e a alimentação fora do lar funcionando, acaba sofrendo muito com isso. É uma preocupação constante que nós temos. Enio, quero te agradecer, né? A gente ficaria horas aqui falando sobre o turismo, claro, do trabalho de vocês da federação. Mas volte sempre que tiver uma novidade, algum dado novo para dividir conosco, fica sempre à vontade. Se tiver algum contato, algum arroba, algum site para divulgar, qualquer questão aí relativa ao setor, à economia do setor, à orientação do setor, o www.foresp.com.br. Foresp é F-H-O-R-E-S-P. Obrigado, feliz 2026 para você. Muito obrigado, Ranieri, um abraço a você e aos telespectadores. Muito obrigado.